raise or rise. Qual a diferença de raise e rise? Os dois têm várias traduções, mas vamos aqui nos concentrar no aumentar. Então vamos falar primeiro do raise. O raise, ele é um verbo, ele é um transitive verb. O que é um transitive verb? É um verbo transitivo. Eu não lembro mais o que é transitivo em português. Não tem problema, é a mesma coisa que em inglês. Transitive é um verbo que precisa de complemento. Então se você falar assim, exemplo, the companies raised the prices. A empresa aumentou os preços. Se você falar a empresa aumentou, aumentou o quê? Mesma coisa em inglês. Aumentou what? Então, quando você usar o raise, você precisa de um complemento. Você precisa dizer o quê? Então, the company raised what? The prices. E o raise é um verbo regular. Então, raise, raised, raised. O rise também é aumentar, mas aumentar, ele é um intransitive verb. Intransitive verb é um verbo intransitivo, como em português. Então, se um precisa de complemento, o outro não precisa. Então, usando esse mesmo exemplo, você pode falar the company's prices rise. Então, os preços da empresa aumentam. Se eu falar os preços da empresa aumentam, você não vai falar aumentam o quê? Não, aumentam. A ideia é subentendida, você não precisa de complemento para entender. O que você pode colocar de complemento é um advérbio lá. Então, você pode colocar every day, todo dia, every year, todo ano. Você pode colocar esse tipo de complemento, mas não é necessário, é um extra. E o rise, ele é um verbo irregular. Então, é rise. O passado é rose, igual a rosa. É a mesma escrita e a mesma pronúncia. E o participio passado é risen. Não é risen, é risen. Rise, rose, risen. Então, se eu falar que os preços aumentaram a semana passada, the prices rose last week. Os preços aumentam muito ultimamente. The prices have risen a lot lately. Então, have risen. Esse rise, rose, risen é a mesma filosofia do drive, drove, driven. Então, a pronúncia não é driven, é driven pro participio passado. Write, escrever. O drive, dirigir. Write, escrever. Write, wrote, written. Então, presta atenção que a filosofia de pronúncia é a mesma nesse caso. Então, os dois significam aumentar, mas um não se usa com complemento e o outro não. E eles também podem ser substantivos, eles também podem ser nouns. E o que significa? Aumento, geralmente está associado com aumento de salário. Então, se você quiser falar assim, eu pedi um aumento pro meu chefe. Então, I asked my boss. Então, eu pedi meu chefe, I asked my boss for. Então, o pedir é ask alguém for something. Então, I asked my boss for a salary raise. Então, pedi pro meu chefe, eu pedi um aumento pro meu chefe. Mas I asked my boss for a salary raise se você estiver aqui pro lado da América. Se você estiver na Inglaterra, se você estiver no UK, eles vão usar a mesma estrutura, só que ao invés de raise, rise. Então os dois estão certos. Você pode falar I asked my boss for a salary raise or I asked my boss for a salary rise. Ah, mas eu não tô nem nos Estados Unidos nem na Inglaterra. Inglês é língua franca. Usamos inglês internacionalmente. Então, as duas estão certas, você usa aquela que você quiser. A não ser que você vai prestar um certificado de Cambridge, um certificado do TOEFL, alguma coisa assim, então é melhor você usar a língua local. Mas fora a certificação, you're free, você tá livre. Raise e rise tem outros significados também. Aqui eu me atentei ao aumentar para vocês perceberem a diferença de um pro outro. Mas raise pode significar educar uma criança, por exemplo. I raise my kids well. Então, eu educo quem? Meus filhos. I raise my kids well. Eu educo meus filhos bem. Então, esse raise é a forma como eu educo dentro de casa. Não a educação formal. Educate, você faz na escola. Então, a formal education você recebe na escola. Geografia, história, química, não é formação de caráter. A formação de educação, de ser educado, polido, gentil e um bom ser humano,
você vem de casa. Então, esse é o raise. I raise my kids well. E se eu for, tem um monte, né? Raise, tenta associar raise com algo. Então, todas as plataformas, você vê lá, raise, você vê a mãozinha quando você quer falar numa plataforma de reunião online. Então, raise your hand. Raise your hand if you want to say something. Então, levante a mão. Raise your hand. Raise your hand. Então, raise what? Your hand. E o rise, para você gravar mais fácil, pensa no aumentar, que ele também pode ser levantar, né? Levantar, aumentar. Então, the sun rises. Sunrise, sunrise. The sun rises early. Então, o sol nasce cedo, ele levanta cedo. Ele não precisa o quê? The sun rises what? Nada, é suficiente. É intransitivo. Tá claro? Is it clear? I hope you like it. Thank you for being here. Se você tá aqui até agora, quer dizer que eu acho que você pode aproveitar alguma coisa. Que tal dar um like? Que tal um salvar? Que tal um share? Um share é um compartilhamento. Thank you guys. Have a good day.